Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui mais uma vez para falar de Shingeki no Kyojin, e esse vai ser um vídeo de reflexão, de pensamento, sem verdades absolutas, realmente só uma discussão aqui pra gente pensar um pouco sobre algo muito importante da história, e sim, vamos utilizar acontecimentos recentes do mangá, portanto tem spoilers. E esse vídeo, mais uma vez, é em parceria com o serviço de stream Crunchyroll, que tem um catálogo imenso, cheio de animes, inclusive animes dessa temporada agora, e você pode acessar, inclusive, a primeira e segunda temporada de Shingeki, que estão completas lá, e você pode assistir tudinho, lembrar de toda a história no link aqui embaixo, de graça, e 90% do catálogo deles também pode ser acessado gratuitamente. E se você clicar aqui no link da descrição, você ainda pode fazer o seu cadastro e conseguir 14 dias de serviço premium de um assinante, e você pode assistir no seu celular, no tablet, no computador, na TV, no videogame. O serviço está em todo lugar, é muito anime, e se você for assinante, você ainda pode aproveitar o Simulcast, que é o serviço que passa um anime da temporada exatamente após ele passar no Japão, ou seja, da forma mais rápida possível. Clica no link, aproveita os 14 dias de serviço premium de graça e confere todo o catálogo da Crunchyroll, que é incrível. Muito bem. Em Shingeki no Kyojin tem uma discussão que eu acho que é muito importante, talvez esse vídeo seja polêmico, talvez não, só peço que vocês abram um pouco a cabeça, a gente vai só discutir, eu não sou dona da verdade absolutamente nenhuma, mas Shingeki traz desde o início muito sim essa relação de vilões e mocinhos, mas cada vez mais ele tem quebrado isso. A gente ficou um tempão vivendo ali dentro de Parades, dentro das muralhas, tropa de exploração, Eren, Mikasa, Armin, toda a galera em volta deles. Durante muito tempo a gente teve este olhar. Ele ter virado o plano e a gente tá tanto tempo dentro de Marley, dentro dos guetos, isso não foi à toa. Ele mesmo já quis mostrar que existem sim semelhanças de um povo e de outro. Isso significa que agora nós temos outros vilões e outros mocinhos? Não. Isso significa só que a relação da sociedade, qualquer, dentro de Shingeki ou fora, é muito mais complexa que isso. As pessoas tendem a querer polarizar demais o mundo. Esse é vilão, esse é mocinho, e essa relação nunca pode ser invertida. Não é bem assim. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua visão, e pra falar assim bem a realidade, nós leitores, nem a gente sabe ainda qual é a verdade de fato. Ymir Fritz foi realmente uma vilã? Ela destruiu todo mundo em Marley mesmo? Porque se ela destruiu, essa relação de ódio começa lá atrás. Marley que se vingou do povo eldiano, que destruiu quase todo o seu povo, e de repente o povo eldiano que agora quer se vingar do que Marley fez, e no meio disso tudo ainda há outros eldianos que são fruto de ódio de muita gente que lê sim, porque eu vejo no comentário, que são os eldianos que vivem em guetos e foram doutrinados a vida toda para odiar outros que estão em Parades. Vamos entender essa relação, vamos entender por que eu acho, na minha opinião, que você não pode qualificar alguém como vilão ou mocinho dessa história. Eu acho que o autor, inclusive, constrói para que você não faça isso. E no final, é claro, eu quero que você deixe a sua opinião. É óbvio que a gente toma partido de alguns personagens, porque você gosta mais de alguns personagens, e é natural que a maioria das pessoas vá preferir sim a galera de Parades, assim como eu também, porque a gente convive com eles há anos. Mas vamos tentar baixar a guarda e tentar entender por que talvez não seja o adequado a gente querer que a Gabi morra o tempo todo? Você pode querer, mas por razões que você tem que considerar que são mais, assim, passionais do que racionais. Calma, vamos conversar. Shingeki começa com a gente conhecendo o mundo externo apenas até os titãs. Parece que a humanidade existe só dentro das muralhas, e os inimigos que restaram são apenas aquelas figuras gigantescas e irracionais que comem apenas humanos e só sabem matar, então é melhor deixar eles longe. A partir do momento em que eles entram nas muralhas com a ajuda de outros titãs que a gente não sabe porquê, mas parecem diferentes, então a gente vê essa relação realmente de carnificina, de tragédia, as pessoas que são totalmente reféns, não sabem nada do mundo e de repente elas morrem na mão daqueles seres horrorosos. E de repente a gente descobre ainda que existem humanos na pele de outros titãs que são culpados por isso que tá acontecendo. E aí você vem e coloca eles, então eles são os próximos vilões. Vê que a gente tá desde o início com essa necessidade de colocar sempre um culpado da história, mas tudo bem, durante muito tempo foi isso que nos foi apresentado. E aí a verdade do mundo de Shingeki começa a ser apresentada e as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas. A gente descobre que os titãs, que isso tudo surgiu há muito tempo atrás. E surgiu através de uma figura chamada Ymir Fritz, a primeira titã, aquela que reunia todos os poderes do que hoje são os 9 titãs originais, e essa figura tem duas versões da sua existência. A figura que foi muito boa, foi maravilhosa, foi uma deusa, foi a pessoa que construiu estradas, e existe aquela figura que foi o demônio, fez o pacto com o capeta, e por isso ela matou todo mundo, toda a população de Marley e muito mais, e foi responsável por muitas guerras. Que horror, eldianos são mesmo filhos do demônio. O próprio Coruja, quando fala com Grisha, fala, não foi nenhum nem outro, com certeza. A gente não tem a verdade, nem eles, nem nós leitores até agora, lembro vocês sempre que não temos a verdade absoluta de quem foi Ymir Fritz nos primeiros tempos. Mas com certeza, segundo Coruja, deveria haver um caminho do meio, que é justamente o que eu tô tentando bater
que na cabeça de vocês existe sempre um caminho do meio, Emir Fritz pode possivelmente ter sido boa para um povo e ter matado muita gente também, ou ter sido a causa de muitas mortes também. Marley não necessariamente é um povo que tem ódio do nada. Aí é claro, eles perderam a noção, estão há anos fazendo isso, estão há anos escravizando um povo a troco de apenas ter mais poder e ter mais recursos naturais e de se utilizar do potencial deles de titãs e tudo. Sim, eles estão há anos sentados em cima desse benefício de controlar um povo que eles podem inclusive usar como arma e ameaçar ao mesmo tempo. Com certeza, não são mocinhos, porém, também não são 100% vilões, porque quando Isayama ele vira o painel e mostra a gente lá enxergando Marley, e quando ele vira numa entrevista e fala que o personagem favorito dele mudou do Jean para Rainer, que é um cara que foi nas muralhas e matou todo mundo, é porque com certeza ele vê que há uma complexidade muito grande nesse personagem. O Rainer, inclusive, ele é um que foi com sangue nos olhos, acreditando muito em tudo que falaram pra ele a vida toda, na doutrinação de que eles eram odianos, eles mereciam estar naquela situação em Marley, mas eles podiam contornar isso se eles matassem os verdadeiros demônios, que eram aqueles da ilha, que eram pessoas que na verdade não sabiam de nada, que eram reféns da ignorância, inclusive, e tinham reis escondidos dentro das muralhas, os verdadeiros reis, que ano após ano, 13 anos, eles ficavam escondendo tudo porque sim, porque o primeiro rei tinha essa vontade de paz, de ficarem isolados, porque o primeiro rei, como parece ser, pelos últimos capítulos que a gente viu ali o Tybur falando, teoricamente ele se sentia culpado pela existência dos titãs, então que eles ficassem lá até morrer. Eu compreendo que durante muito tempo as principais vítimas eram as pessoas ignorantes de dentro das muralhas, que desconheciam o mundo inteiro enquanto eles eram considerados as figuras tenebrosas por todo o resto da nação. Só que isso justifica mesmo que de repente um Eren vá se infiltre em Marley e resolva por conta própria, porque ficou claro no último capítulo que era um plano dele possivelmente em parceria com o irmão dele, mas um plano que não teve nada em relação com a tropa, inclusive a Mikasa o reprime pelo que ele fez. Você acha que justifica que ele decida, porque sim, porque mataram lá em Parades também, que ele vá esmagar e acabar com civis eldianos? Eu não tô dizendo só marlenianos, eu tô dizendo civis eldianos dentro daquele gueto, como a Gabi, como o Falco, como o Colt, como o Rainer, a Annie, o Bertolt, todos eles viveram uma pressão total de manipulação e de coisas na cabeça que diziam: vocês sofrem porque vocês merecem, vocês sofrem porque vocês foram fruto de uma pessoa que fez todos nós sofrermos. É isso que vocês têm que fazer. E vocês percebem que a única maneira de muitos deles passarem a conseguir condições melhores para suas famílias, possivelmente um futuro em que o mundo não os odeie mais, seria então destruir aqueles da muralha que até então eles acreditam que são vilões. A Gabi, que todo mundo quer que morra agora, porque ainda mais agora que ela matou uma personagem que muitos gostavam. Inclusive soube aí que essa morte está sendo um pouco polêmica por alguns motivos que eu discordo. Talvez eu faça um vídeo depois, mas vou pensar um formato legal pra isso. A própria Gabi, ela cresceu acreditando nisso também. Ela é uma personagem que ela lembra muito o Eren em vários aspectos. O próprio Isayama, numa entrevista, disse que ele fez os traços dela como um Eren feminino, sim. Ela tem uma personalidade ali explosiva como a do Eren, mas ela é convicta do que ela acredita como Rainer. Inclusive, o Isayama também já estabeleceu essa comparação. Rainer e Eren novinhos, eles tinham muito uma convicção parecida, é claro que opostas. Quando o blindado entrou nas muralhas, ele tinha certeza absoluta que era aquilo que eles tinham que fazer. Ele tinha certeza, mais do que qualquer um do grupo dele, que aqueles eram demônios que tinham que ser exterminados. E é por isso, talvez, depois de toda essa convicção, que ele seja o mais atormentado hoje em dia, porque ele sobreviveu àquilo e ele viu que ele estava errado. Ele viu pelo menos que não era tão simples assim como talvez vocês também estejam apontando. Quem é vilão, quem é mocinho? Mas então vilões são eles? É a família dele? São os amigos? Não é também. Então, onde ele tá nesse universo? Quem é vilão? Quem é mocinho? Talvez a gente não tenha que pontuar assim a relação das coisas. É completamente normal, mais uma vez eu digo, que você escolha pra quem torcer, porque assim funcionam as histórias. Você se apega mais a alguém ou mais a outro. Mas a gente tem que compreender ainda que não é tão simples. Você pode querer que a Gabi morra porque ela matou o personagem que você gosta, ok? Mas ela não é simplesmente uma vilã terrível. Por que ela teria feito isso? Não faria sentido? Faria total sentido. Ela é uma criança. Treinada ou não, ela é uma criança que aprendeu a vida toda que era aquilo que ela tinha que fazer. E ela vê aquela mulher, inclusive, que ela matou, a Sasha, matando um monte de gente que estava defendendo ela. Soldados que pra Gabi não consideravam ela nada, de repente ela vê que eles morreram pra defender
ela, uma Eldiana, que estava matando a garota demônio de Parades. E ela vê amigo após amigo morrer esmagado e o mundo dela caindo em pedaços. Era pra ela ir pra guerra, era pra ela herdar o blindado, era pra ela ver o mundo inteiro gostando dos Eldianos, porque eles teriam feito os verdadeiros demônios caírem e serem acabados e sumirem. E ela fala isso no capítulo passado. Eu peço que vocês prestem atenção nisso, porque ela se explica total. Os sentimentos dela estão lá explícitos. Pra ela era uma relação simples, porque foi assim que ela aprendeu. Quando o Falco de repente fala, acho que eles estavam aqui destruindo tudo por vingança, ela vira pra ele e fala, mas eu nunca vi o que aconteceu com eles, você viu? Mas então ela não tinha empatia, ela não conseguia pensar? Gente, às vezes não, muitas vezes não. Ela sobe e mata uma garota que a gente gostou? Com certeza. Eu acho que existem consequências para isso? Certamente terão consequências. A própria morte da Sasha também é uma consequência de uma atitude da própria Sasha, que matou um monte de gente, viu a Gabi e resolveu poupar a garota, e depois foi morta por ela mesma. A Gabi e o Falco irem para a ilha talvez faça alguma mudança sim na cabeça da própria Gabi. Ela com certeza agora vai conhecer uma realidade muito distinta. Não é que ela vai gostar do que ela viveu ali, porque ela não tá na mesma relação de se fingir de amiga como o Rainer fez. Mas algo ali vai acontecer. Não foi à toa que Sayama colocou ela pra viver e matar. Ela não é apenas a personagem que ele criou pra matar as pessoas e criar um ódio. Não é tão simples. Zeke Yeager, quer dizer então que ele era um coruja infiltrado e agora a gente tem que gostar dele porque ele é mocinho? Ninguém disse que ele é mocinho. Levi não considera ele mocinho. Levi tá ali com sangue nos olhos e quer matar ele. Ele só não encosta no Zack pra além do que ele precisa encostar, porque aquilo ali é trabalho. Ele não precisa dar lição pro cara que se ele encostar, ele quer trucidar, ele não quer dar um soquinho. E Zack não passou a ser um mocinho por causa disso. Tenha ele feito pelos motivos que forem, Coruja teve atitudes repreensíveis também. Coruja mesmo fala, eu me sinto muito mal, eu matei muita gente. O que eu fiz na minha vida toda, diz o Coruja, foi ser infiltrado e matar Eldianos como o meu sangue. Zack também fez isso a vida inteira, tem as suas razões, seus planos super elaborados, em parceria com Coruja ou não, mas não importa. Isso não o transformou em mocinho. Isso apenas mostrou pra gente que os personagens são mais complexos do que parecem. Eu, Gabi, não a do mangá, Gabi Xavier, procuro ler Shingeki ter uma visão mais ampla. Eu não costumo odiar personagens e eu gosto mais de personagens que têm construção complexa, independente de qual lado eles estão, da maioria das vezes. E não acho que Sayama seja a pessoa da maior complexidade dramática possível, mas muito do que tá acontecendo até agora estava traçado e com dicas de que ia acontecer lá atrás. Lá atrás a gente já podia prever tudo o que tá acontecendo agora, com certeza. E eu acho que vai ser muito mais saudável e proveitoso se vocês entenderem, e ele já disse isso numa entrevista, o Sayama falou isso numa entrevista, que ele tá tentando mostrar pra vocês, e eu acho que isso tudo tem uma ligação com a verdade absoluta da origem disso tudo que a gente ainda não sabe. Ele tá tentando mostrar pra gente que não é tão simples. A relação não vai ser simplesmente heróis vão vencer no final e vão ganhar dos vilões, ou vai ser um fim horrível que vilões vão vencer. Não é bem isso. É uma relação de guerras, de poderes, de ambições, de verdades e mentiras que se entrelaçam durante muitos anos em todos os lados. De novo, é totalmente compreensível que a gente tenha mais um carinho pela galera da ilha, mas sejamos um pouco mais imparciais, um pouco mais frios e racionais para analisar que não tem só vilão nos guetos de Marley. Tenta dividir menos o mundo em vilões e mocinhos. Eu acho que existem sim personagens detestáveis, personagens que você pode odiar, personagens que você pode até querer que morram, isso é normal. Ter aqueles personagens que vão ser mais heróicos, que vão ter ali uma índole muito boa, mas nesse momento o que o Eren fez não necessariamente foi uma atitude heróica. Porque se ele está pensando apenas no seu povo e apenas neles, para um outro lado, ele também vai ser um vilão. É claro, esse vídeo é apenas uma reflexão, eu queria apenas discutir com vocês porque eu fico realmente incomodada quando eu vejo que as pessoas acham que é muito divisão certinha, que Shingeki tem claramente um vilão e um mocinho. Não é isso, não acho que as pessoas assumem esses papéis exatamente, no começo sim, mas há muito tempo isso é cada vez menos. Tenhamos nós os nossos preferidos, os nossos ali menos preferidos, aqueles que a gente torce pra viver, aqueles que a gente talvez queira que morra, mas isso é opinião e desejo nosso. Tô com raiva da Gabi assim como vocês, não desejo a morte dela, mas também tô com raiva, mas vocês têm raiva, por exemplo, do Falco, que aprendeu a mesma coisa que ela, só tem menos coragem do que a garota?
Então, sejamos um pouquinho mais brandos para avaliar. Deixa aqui embaixo, claro, os seus comentários, respeito a opinião de todo mundo. Quero saber sinceramente o que vocês pensam. Se vocês acham que tem sim vilão e mocinho, porque o que os outros fizeram para invadir as muralhas e matar não tem justificativa, ou pelo menos, sei lá, a segunda vez que a Annie foi participar de uma morte, já conhecendo todo mundo, aquilo não tinha ali explicação. Deixa aqui embaixo o que você acha, pra quem que você tá torcendo, se você quer que a Gabi morra mesmo. E claro, suas expectativas pro futuro de Shingeki. Deixa sua curtida, que também é muito importante pra mim. E se inscreva caso você ainda não seja inscrito. A gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!